Cantares de Salomão, e aí chegamos a Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler, por enquanto, o versículo 8, que para mim é o versículo-chave do texto do capítulo 1. Mas a minha intenção com os irmãos nessa noite é expor os versículos de todo o capítulo 1, versículo 1 ao versículo 21. Mas por enquanto nós vamos ler apenas o versículo 8, e na medida que for passando, à medida que eu for pregando aqui, nós vamos, não feche a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos caminhar por todo esse capítulo. Acharam? Amém? Diz assim, capítulo 1 de Daniel, versículo 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Mais uma vez, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Só essa parte A, não feche sua Bíblia, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo 1. Quando o Felipe me chamou para pregar sexta-feira, e aí eu fiz a pergunta que todo pregador faz, ou deveria: qual mensagem eu vou pregar, Senhor? E Deus tem falado muito comigo sobre a vida de Daniel. É um livro muito conhecido, os irmãos conhecem as histórias, desde a escola dominical, desde criança nós aprendemos sobre as histórias, a história de Daniel, é uma história muito linda, e a intenção minha nessa noite é fazer como essa história de Daniel, principalmente do capítulo 1, fala aos nossos corações. Tá? Daniel é um livro muito intrigante, é um livro muito interessante. Ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele possui dois tipos de materiais diferentes. Do capítulo 1 até o capítulo 6, nós encontramos 6 narrativas históricas. Dentro delas, algumas muito famosas, como Daniel na Cova dos Leões, como Daniel e seus amigos enfrentando a fornalha, tendo livramento na fornalha. E do capítulo 7 até o capítulo 12 de Daniel, até o capítulo de 12, nós temos 4 visões proféticas. Eu acho que é uma parte mais difícil do livro. Capítulo 7 ao capítulo 12 é uma parte difícil de entendimento. Nós temos visões proféticas ali, que basicamente vai falar sobre quando Deus reinará para sempre por toda a terra. E ali é utilizado muitas figuras de linguagem, muitas alegorias, que traz alguma mensagem, é um pouco mais difícil. Mas Daniel, ele é um livro muito importante, meus irmãos. Ele foi citado por Jesus no Novo Testamento, Tessalonicenses, Paulo cita ele também, e muito provavelmente, João, o apóstolo João, utilizou Daniel, o livro de Daniel, como base para escrever Apocalipse. Basicamente é isso. E aí o livro de Daniel, ele é muito interessante. E qual que é o tema do livro? Por que Daniel está na Bíblia? Por que Daniel foi colocado entre os livros canônicos, entre os livros sagrados? O tema principal do livro de Daniel é mostrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é quem manda no universo. Do capítulo 1 até o capítulo 12, nós devemos olhar com essa ótica, que Deus é soberano sobre as nações, soberano sobre os homens, soberano sobre toda a história. Ele vai tecendo todas as histórias, ainda que não pareça, ainda que pareça que o mundo está um caos, o mundo está à deriva, mas Deus, Ele está no seu trono, controlando todas as coisas. É isso que Daniel escreve o seu livro. Daniel, ele é o próprio autor do livro. Nós não temos muitas informações sobre Daniel, mas sabemos que Daniel era um israelita, foi um nobre da linhagem real, da nobreza de Israel, e ele foi deportado, foi levado como cativo para a Babilônia por intermédio do Nabucodonosor no 3º ano do reinado de Joaquim, que era o rei de Judá naquela época. E juntamente ali com seus semelhantes, juntamente com seus amigos,
Daniel foi educado na civilização dos babilônicos. Daniel foi instruído em toda a cultura, em toda a língua, todos os costumes, para que ele pudesse servir no palácio do rei. E Daniel, quando escreve o capítulo 1 aqui, o propósito de Daniel ao escrever esse capítulo 1, que nós vamos conversar um pouco sobre ele daqui a pouco, é para mostrar para os exilados do seu povo, aqueles que se livraram da espada, aqueles que se livraram da morte, do cerco dos babilônicos. Daniel escreve para esses exilados na intenção de que eles mantessem a firme esperança, a firme confiança no Senhor, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à adversidade, Deus está no controle e está disposto a abençoar todos aqueles que honram ao Senhor. O propósito do capítulo 1 é mostrar para eles, Daniel é como se fosse escrevendo para eles, falando: meus amigos, meus irmãos, sejam firmes, suportem, sejam perseverantes, resistam toda a aculturação dos caldeus, toda a pressão mundial, toda a pressão para fazer vocês desviarem, esquecer de seu Deus. Resistam até o final, porque vale a pena ser fiel, porque Deus honra todos aqueles que honram ao seu nome. É isso que Daniel escreve, o propósito do seu capítulo 1. E aí do versículo 1 até o versículo 2, você acompanha comigo, dado todas essas informações, um pouco dessa introdução, nós vamos olhar com mais profundidade para o texto, e à medida que eu for lendo, eu vou explicando, e no final tentarei fazer uma aplicação de saber como esse texto, esse capítulo 1 basicamente tem a nos ensinar, aí nos ensina ainda hoje. No versículo 1 ao versículo 2, o texto vai mostrar como Jerusalém foi cercada pelos babilônicos. Acompanha comigo. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aí nós temos o relato de como Jerusalém, a cidade, ela foi deportada para a terra dos babilônicos, para a terra dos caldeus. O reino do norte, Israel, aqui já tinha sido dividido em 12 tribos, o país estava dividido em 12 tribos, e o reino do norte, que era 10 tribos, e o reino do sul tinha 2 tribos. O reino do norte já havia experimentado esse cerco, já havia experimentado o exílio, já havia experimentado se tornar prisioneiro em outro lugar, por intermédio da nação por intermédio dos assírios. E agora Judá está experimentando uma experiência amarga, assim como o reino do norte teve. E o texto diz que rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e aí destruiu toda a cidade. O templo estava em ruína, a cidade estava derrubada, os reis ímpios pareciam que estavam triunfantes, estava tudo um caos. Era esse cenário que Daniel escreve o seu livro. Todo mundo estava à deriva. Então o rei Nabucodonosor invade essa cidade e leva os utensílios do templo, leva os cativos, leva os prisioneiros. E o texto interessante, meus irmãos, que no versículo 2, olha como que nós já vemos alguns aspectos de Daniel dando ênfase à soberania de Deus. Apesar dele saber que o rei Nabucodonosor, que deportou o povo para a sua terra, mesmo sendo isso, embora a vitória seja de Nabucodonosor, Daniel registra esse feito, que é como Deus dando, na verdade, ele registra esse ato como sendo uma ação de Deus, uma ação da disciplina de Deus, entregando Judá a Nabucodonosor. Nabucodonosor entendeu que foi ele, que ele era forte, que ele era o rei soberano, mas Daniel, ao registrar, fala assim: o Senhor lhes entregou nas mãos do rei
Nabucodonosor. O que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que Deus, Ele é soberano primeiro sobre todas as coisas. Ele está no controle do universo, nada fugiu do seu bom propósito, nada fugiu dos teus planos. Ainda que nós não percebemos, ainda que pareça estar obscuro, ainda que encontramos portas fechadas, dificuldades, adversidade, nós precisamos entender que tudo está debaixo do controle de Deus. Ainda que vemos reis ímpios prosperando, ainda que vemos os ímpios prosperando, ainda que vemos a maldade se arrastando, nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. E o livro de Daniel nos ensina que num determinado dia, num determinado tempo, Deus agirá na história e derrotará todos os inimigos do povo de Deus, e a igreja será triunfante. Nós contemplaremos isso. Daniel escreve pedindo para os seus exilados, os seus amigos, a terem calma, terem paciência, que uma hora Deus vai intervir e Deus vai mudar o curso da história. Outra coisa que eu aprendo aqui, que Deus disciplina o seu povo. Isso é fato, Deus disciplina o seu povo. A bênção para quem anda na bênção e maldição para quem anda na desobediência. Bênção para quem anda na obediência e maldição para quem anda na desobediência. Isso está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso é uma verdade bíblica imutável. Nós encontramos isso na Bíblia. O testemunho é amplo. É só você pegar a história de Israel e você vai ver que todas as vezes que levantava um rei bom, justo e conduzia o povo de Israel à adoração, ao caminho da retidão, da obediência, Deus abençoava o povo, Deus honrava o povo. Mas todas as vezes que levantava alguém ímpio, um rei ímpio, e levantava e desvirtuava o povo de Deus para a adoração aos ídolos, a idolatria, a rebeldia, Deus vinha e disciplinava o povo, esse povo. Deus vinha com sua vara de justiça e disciplinava o povo. Foi assim em Abacuque, foi assim com o reino do norte, que foi deportado pelos assírios, e foi assim com o reino de Judá. Embora não pareça aqui o motivo explicado por que Judá foi levado a cativo, mas você vê os relatos anteriores dos profetas, você vai entender porque realmente Israel estava em desobediência, adorando outros deuses, se esqueceram de Deus, e Deus mais uma vez disciplina o seu povo. Deus envia os babilônicos com a intenção de disciplinar para que eles pudessem se arrepender dos seus caminhos e se voltarem para Deus. Saiba de uma coisa, meus irmãos, quando o povo de Deus perde, a questão maior não está na força do seu inimigo, mas na fraqueza do seu próprio povo. Judá não perdeu para a Babilônia porque Babilônia era mais forte do que Judá. Judá perdeu para a Babilônia porque pecou, porque desobedeceu ao Senhor. Porque desobedeceu ao Senhor, Judá foi entregue para os babilônicos. Não existe nada mais perigoso, não existe nada mais que nos deixa vulnerável como o pecado. O pecado deixa a gente vulnerável, mina as nossas forças e acaba fazendo com que Deus venha com a sua disciplina. Do versículo 8 até o versículo 13 vai mostrar vai mostrar a decisão de Daniel e seus amigos. Daniel tomou uma decisão, e aí vai mostrar como Daniel foi levado e seus amigos como foi deportado para lá, e mostra como... Perdão, meus irmãos, eu dei um salto. Do versículo 3 até o versículo 7, vai mostrar como Daniel e seus amigos foram levados para lá. Acompanha comigo, por favor. Eu quero dividir esse capítulo em 4 partes, nós estamos na segunda parte. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho da qual ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel,
Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Mesaque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Então nós vemos aqui que Deus delegou ao rei, ao responsável dos eunucos, chamou Aspenaz e falou assim: Aspenaz, selecione alguns jovens aí, eu preciso de alguns jovens lá de Israel, da linhagem real, da nobreza, que sejam que venham me assistir no meu palácio, que venham servir no meu palácio. Mas não pode ser qualquer jovem, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser inteligente, tem que ser intelectual, bem preparado, está bem preparado para poder me servir com qualidade. O rei exigia isso. E aí o rei determinou qual seria a comida diária, qual seria a alimentação diária que o Daniel e seus amigos deveriam comer. E ali durante 3 anos, era um curso intensivo, era como se fosse uma faculdade, um curso, um tecnólogo, de 3 anos, Daniel e seus amigos seriam experimentados. E ali o rei, ele tem uns objetivos traçados para aqueles jovens. Ele quer mudar a cultura daqueles jovens, ele quer mudar a língua daqueles jovens, ele quer mudar o estilo culinário daqueles jovens, ele quer mudar o nome, ele mudou o nome daqueles jovens. Você percebe aí que Daniel passou a ter um outro nome, Beltesazar. Todos esses nomes que os amigos de Daniel receberam são nomes que têm alguma ligação com os deuses da Babilônia. Então mudou o rei Nabucodonosor, mudou o nome, a língua, o estilo de alimentação e toda a culturação. Qual que é a intenção do rei Nabucodonosor? Era fazer com que aqueles jovens esquecessem, mudar todos os identificativos de todos os marcadores de uma identidade, que é comida, cultura, língua. Como é que você conhece que uma pessoa é de um determinado país? Você sabe da cultura, você sabe o tipo de comida, é igual de um estado para o outro. Você sabe, o baiano, ele gosta de comida mais forte, o carioca gosta de outro tipo de comida. Então, o rei Nabucodonosor, ele está fazendo uma prática que era muito antiga no Oriente, era comum. Todo o rei que ganhava, todo o povo que era conquistador e conquistava aquele outro povo, o povo que perdeu deveria fazer isso, aprender a língua, a cultura, a comida e toda a culturação daquele povo. E aí Daniel, ele foi submetido a isso. E dadas as devidas proporções, meus irmãos, é isso que hoje nós enfrentamos no mundo, né? O mundo quer fazer isso com nós, conosco. O mundo que jaz do maligno, ele quer mudar a sua identidade, ele quer mudar a forma como você fala, a forma como você pensa, a forma como você age. Você não se encaixa nesse mundo, você é quadrado, você é retrógrado. Então você precisa ser moldado de acordo com a culturação, com o curso desse mundo. Dadas as devidas proporções, é isso que nós enfrentamos no trabalho, na faculdade, na família, nos relacionamentos com os amigos. Nós enfrentamos assim. E nós precisamos tomar uma atitude. Nós, até o final da nossa vida, ou até o arrebatamento da igreja, nós seremos o tempo todo confrontados e questionados na nossa fé e sendo instruídos a mudar de opinião, a desviar, a esquecer do nosso Deus. Era isso que o rei da Babilônia queria fazer com eles. Queria que eles esquecessem quem eles eram e o Deus que eles serviam. Queria tornar eles caldeus, tanto por fora quanto por dentro. E aí Daniel, versículo 8 ao versículo 13, toma uma atitude. Daniel, juntamente com seus amigos, ele toma uma atitude que todos nós deveríamos tomar em meio às adversidades, em meio ao cerco, em meio às pressões. Versículo 8, acompanha comigo aí, vamos aprender com a atitude de Daniel. Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida,
Porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos vossos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que come das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Nós aprendemos aí que Daniel toma uma decisão. Daniel toma uma decisão e ele age. Porque toda decisão só é válida acompanhada de atitude. Nós precisamos tomar decisão. Você pensa, você raciocina, você toma uma decisão na sua mente, no seu coração, e essa decisão ela precisa ser confirmada com atitude. Então Daniel ele vai para o Aspenaz e conversa com o Aspenaz. Ô Aspenaz, você preparou, vamos conjecturar aqui. Daniel, Aspenaz, você preparou toda essa comida aí, todo esse banquete aí, mas isso aí eu não posso comer não. Isso aí eu não posso comer não. Por que Daniel não poderia comer? Daniel, ele era um conhecedor da palavra. Daniel conhecia muito bem a palavra. O jovem, a criança judaica, ela conhecia muito a palavra, ela era instruída na lei de Deus desde quando ela era infante. Ela aprendia muito a palavra de Deus, os pais ensinavam, e certamente Daniel conhecia Levíticos capítulo 11. Levítico capítulo 11, nós temos uma lista lá que Deus, por meio de Moisés, ordenou que o povo deveria se alimentar, e lá nós temos os alimentos puros e os alimentos impuros. Então certamente, muito provavelmente, naquela banquete que o rei preparou para eles ali, provavelmente tinha carne de porco, carne de coelho, outros animais de caça que eram proibidos para que Daniel pudesse se alimentar. Então, não era só uma refeição, não era porque a refeição era ruim. A refeição devia ser muito boa, mas era porque tinha algum aspecto religioso por trás ali. E Daniel, conhecendo aquilo, Daniel falou: não, eu tenho que tomar uma atitude, eu não vou me deixar ser influenciado não. Então Daniel foi até Aspenaz conversar com ele, porque uma das 3 maneiras, meus irmãos, de um jovem, de uma pessoa judeu, mostrar a sua piedade para com Deus, mostrar o seu amor para com Deus no Antigo Testamento, era geralmente mostrado por 3 atitudes. Primeiro, era a guarda das festas religiosas, a circuncisão, o sábado nas festas religiosas, a circuncisão. Em terceiro lugar, as leis dietéticas. Então, como que eu mostrava, eu um judeu, como que eu mostrava que eu amava a Deus, que eu era piedoso, que eu era temente a Deus? Basicamente por esses 3 pontos: guardando o calendário judaico, guardando o sábado, circuncisão e não comendo os alimentos que Deus determinou para que eu não comesse. Era assim que e outras leis, é lógico, outras leis do que Deus mandou. Então, provavelmente é isso que ele pensou. Ele falou: não posso comer, tem alimentos que não está em conformidade com a palavra de Deus, eu não vou comer. Eu não posso mudar o meu nome, porque colocaram o meu nome, mudaram o meu nome, tudo bem. Eu não posso eu não posso impedir de aprender a língua dos caldeus, porque até é uma maneira de sobrevivência. Como é que ele vai para outro país, para outro lugar e não aprende aquela língua? Precisava aprender. Ele falava hebraico e os caldeus, os babilônicos, falavam aramaico. Ele deveria aprender. Uma língua está para outra, assim como o português está para o italiano. Parece, mas não dá para entender muitas das coisas. Então ele teria que entender, manual de sobrevivência. Mas uma coisa ele podia fazer, e daquilo que estava dentro da sua possibilidade de ação, ele vai até Aspenaz e fala: Aspenaz, nós não podemos comer. E aí o texto diz, ele conversou com Aspenaz, e o versículo 10 eu acho interessante. E o texto diz que Deus concedeu graça, Deus concedeu misericórdia e compreensão do Aspenaz. Deus abriu o coração do Aspenaz, abriu a mente do Aspenaz. E aí no versículo 10, aparentemente Aspenaz ficou com medo, aparentemente ele disse não, foi uma negativa. Ele falou: olha Daniel, eu tenho medo de fazer isso aí, porque
vai que o rei vai chegar e vai falar assim: por que esses jovens aqui estão fraquinhos, com semblantes caídos, e os outros jovens estão tudo fortes? Eu não falei para você dar comida, a comida que eu determinei para eles? Eu posso morrer, mas Deus, no versículo 11, entre o versículo 10 e o versículo 11, talvez deveria ter um versículo, e vocês vão entender comigo. Poderia ser assim, a partir do ponto final aí do versículo 10, o rei deveria ter assim: embora, entretanto, porém, Aspenaz permitiu que Daniel fosse adiante, porque se isso não acontecesse, Daniel no versículo 11 não iria até o chefe de cozinha conversar com ele. Ele vai até Aspenaz provavelmente: estou com medo, mas beleza, vai. Aí ele vai, conversa com o cozinheiro-chefe lá, ele chega para o chefe de cozinha: muda a minha alimentação aí, muda que eu não posso comer. Então o que eu aprendo com isso? Deus move nos corações das pessoas, Deus abre o entendimento, Deus quebranta, muda os pensamentos e corações até de inimigos nossos. É isso que nós devemos crer. Quando você decide ser obediente, quando você decide honrar ao Senhor, quando você decide ser fiel ao Senhor, as portas se abrem, os caminhos se abrem. Deus é soberano, Deus inclina o coração do rei de acordo com a sua vontade. Capítulo 12, versículo 21 de Daniel diz que Deus é quem remove tempos e estações. Remove rei, muda tempos e estações, remove reis e estabelece reis. Ele é soberano, meu irmão, ele é soberano. Talvez você está enfrentando alguma dificuldade na sua família, no seu trabalho, em que você fala: nossa, aquela pessoa não muda a atitude dela, não muda, precisa ser mudado, Senhor, precisa ser mudado, e não tem mudado. Ele é muito coração fechado, ele é muito mente fechada, ele é muito difícil. Meus irmãos, decida ser fiel ao Senhor, decida obedecer ao Senhor e ore a Deus, porque Deus pode mudar o coração daquela pessoa. Deus é soberano, meus irmãos, Deus é soberano. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus muda o coração do prefeito, Deus muda o coração do chefe, Deus muda o coração do marido, Deus muda o coração da esposa, do filho, e assim vai. Basta você tomar uma atitude. Que atitude é essa? De ser fiel e temente ao Senhor. Seja fiel, honre princípios, que você vai certamente desfrutar das bênçãos do Senhor. Certa vez no meu trabalho aconteceu isso. Meu chefe tinha um determinado posicionamento, aquele posicionamento estava prejudicando a gente. E aí eu orei antes. Abrindo um parênteses aqui, a oração, meus irmãos, ela deve ser o nosso primeiro, como que se fala? Primeira ferramenta, vamos dizer assim, a nossa primeira ferramenta. Nós devemos orar em primeiro lugar, porque através da oração Deus opera grandes coisas. Muitas das vezes o que nós fazemos? Nós levamos no médico, nós vamos até o chefe, nós fazemos isso, aquilo, aí chega e não deu, resta-nos orar. Resta-nos orar. O que restou agora? Agora a gente tem que orar. Não, pelo contrário, nós devemos orar. Por quê? Porque a gente sabe que Deus muda os pensamentos, e graças a Deus eu tive essa experiência. Fui lá conversar com meu chefe, um homem duro, difícil, meu antigo chefe, e realmente ele mudou o pensamento que estava prejudicando a gente. Então faça isso, seja fiel ao Senhor, ore ao Senhor, porque Deus muda sim, queridos. Deus muda os pensamentos das pessoas, até de nossos inimigos. E aí o teste foi feito. Foi topado. Qual que era o teste? Você conhece o teste. Durante 10 dias nos dê só legumes e água para beber. E vamos fazer um teste. No final dos 10 dias, vamos ver quem vai estar mais forte. Vamos ver quem vai estar com semblante, com maior vigor. Vamos ver quem está mais com disposição. E aí no versículo, passe comigo para você, acompanhe comigo o versículo 14 ao versículo 21. Você vai ver qual o final dessa história. Você vai ver que no versículo 14 ao versículo 21, é o relato de como Deus honrou e abençoou Daniel e seus amigos, a fidelidade de Daniel e seus amigos, que decidiram que o certo é influenciar e não serem influenciados. E aí no versículo 14 ele diz assim, ele, o chefe de cozinha, atendeu e os experimentou 10 dias. No final dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias dos reis. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias do rei
as finas iguarias, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Olha só que interessante, até aí depois nós vamos ler. Então no final dos 10 dias eles passaram no teste, foi confirmado a palavra de Daniel. Eles estavam mais fortes, com mais vigor, com a aparência mais bonita do que outros jovens que comeram ao banquete do rei. Aí eu aprendo aqui, meus irmãos, lembra quando a nossa mãe, nosso pai falava para a gente comer legume, que legume era saudável, e você não gostava, e você ficava fazendo biquinho? Então, vocês aí, Nicolas, coma bastante legume, tá? Samuel, coma bastante legume, porque, meus irmãos, brincadeira à parte, eu vejo um ato milagroso aqui de Deus. Eu vejo Deus, muitas das vezes nós temos o entendimento que de Deus só age no sobrenatural, só nas coisas extraordinárias. Não, mas Deus age nas pequenas coisas. Meu irmão, convenhamos, legume e água, e aqui durante os 10 dias eles passaram no teste, aí depois essa foi a alimentação deles durante 3 anos ali que eles foram testados, ou talvez até o final do cativeiro babilônico, e você vê que eles estavam fortes, com mais vigor, dispostos. Meus irmãos, é só milagre mesmo, fazer legume e água dar certo durante tanto tempo assim, ao invés de comer uma boa proteína, um bom carboidrato. Fala a verdade. Então a gente vê Deus agindo por toda a história. Por quê? Porque eles foram fiéis, eles foram obedientes ao Senhor, e Deus fez aquilo dar certo. Deus mandou aquilo que, se Deus manda a gente fazer uma coisa, meus irmãos, isso que eu aprendo, por mais que você ache assim, caramba, isso aí não vai dar certo, isso aí, que isso, é tão mais fácil ir por esse caminho, por que o Senhor está me mandando dar a volta lá, fazer um contorno? Faça, mesmo que você pense que pareça impossível de dar certo, faça isso, porque Deus, tenho certeza que vai honrar a sua obediência. No versículo 17, agora Deus em diante, Deus dá dons, presenteia esses jovens que decidiram ser fiéis ao Senhor. Versículo 17 diz assim: ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência a todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, qual tempo? 3 anos, para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor, o rei, toda aquela faculdade, vamos dizer assim. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Olha só, Deus agora pega Daniel e seus amigos e começa a honrar eles, começa a abençoar eles, dá dom, sabedoria, e para Daniel ele deu um pouco mais elevado, deu um pouco de conhecimento mais, porque toda a sabedoria vem de Deus, por isso que nós devemos pedir sabedoria do alto. E quando foi diante da banca final lá, diante do reitor, diante do professor lá, Nabucodonosor, e diante de todas as perguntas elencadas por Nabucodonosor, Daniel e seus amigos se sobressaíram, foram achados 10 vezes mais inteligentes, mais preparados do que todos eles. Sabe por quê, meus irmãos? Tudo isso, que eles aprenderam um princípio muito básico. Se você aprender esse princípio, você pode esquecer de tudo que eu falei aqui hoje, mas se você gravar só isso e levar para a sua vida, eu tenho certeza que sua vida vai mudar. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, palavra de Deus: aos que me honram, eu honrarei. Aos que me honram, eu honrarei. Então a palavra de Deus, nós devemos tomar posse. Toda vez que você anda no caminho da obediência, no caminho de servir ao Senhor, no caminho de fazer o nome dele ser engrandecido, influenciar os outros e não deixarem ser influenciado,
você vai experimentar janelas do céu abrir sobre você. Não estou falando que você não vai enfrentar luta, não estou falando que você não vai enfrentar dificuldade, não estou falando que porque você andar num caminho de obediência, você não vai enfrentar tempestade, vai enfrentar tempestade. Daniel, apesar de ser fiel ao Senhor, ele não foi livrado da cova de leões, ele foi livrado na cova dos leões. Ele não foi livrado juntamente, os seus amigos não foram livrados da fornalha, foi livrado na fornalha. Nós devemos aprender isso. Anda no caminho de obediência. Experimenta honrar a Deus. Experimenta influenciar ao invés de ser influenciado onde você quer que esteja. Daniel, o texto diz que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Rei Ciro era o rei do Império Medo-Persa e é o reino que substituiu, que derrotou os babilônicos, e era o reino que mandava naquele lugar, mandava naquela região, mandava no mundo todo. E o rei Ciro baixou um decreto e libertou o povo de Deus para voltar para sua terra. E Daniel, o texto diz que Daniel permaneceu firme até esse reino aparecer. Aproximadamente entre 50 a 60 anos. Estava na Babilônia, um ambiente hostil, uma pressão muito grande, mas ele decidiu ser fiel. Ele decidiu ser temente ao Senhor. Ele decidiu fazer a diferença. Ele decidiu ser obediente. E olha só que interessante. No versículo, já estou terminando. No versículo 19, pensa comigo, é Daniel que está escrevendo esse livro. E no versículo 19, quando ele vai escrever o seu nome, ele reescreve com o seu nome, de acordo com o nome que ele ganhou de seus pais, ou o nome que ele tinha de fato. Ele escreveu Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele não escreveu Beltesazar, Mesaque e Abidnego. Ele não escreveu esses nomes. Por quê? Daniel estava dando uma lição, independente do que podem me chamar, do que chame de qualquer coisa. Eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade. Então não importa o que vão chamar a gente de ultrapassado, vão chamar a gente de retrógrado, de velho, de falar que essa palavra aqui já caducou, mas você deve permanecer firme com a sua identidade, que é a identidade de cristão, de andar na contramão do mundo e fazer o nome do Senhor ser engrandecido através da sua vida. Você precisa saber quem de fato você é. Você foi chamado por Deus, escolhido para Deus para fazer a diferença, para fazer uma grande obra que Deus quer fazer através da sua vida. O mundo tentará mudar isso aí, tudo o seu modo de falar, o seu modo de pensar, mas permaneça firme, que vale a pena ser fiel, porque Deus dá graça para a gente suportar, Deus vai dar todo o subsídio necessário que precisamos enfrentar durante a nossa caminhada cristã, diante dessa Babilônia que nós estamos, que é um mundo que está cada vez mais indo contra a palavra de Deus, indo contra a vontade de Deus. Não importa o que vão te chamar, meus irmãos, saiba que você carrega o nome, que é o nome de Cristo, e honre esse nome até o final, que eu tenho certeza que Deus jamais te envergonhará. E para terminar, meus irmãos, eu quero fazer 4 aplicações aqui. O que essa passagem nos ensina? Em primeiro lugar, 3 aplicações. Em primeiro lugar, a postura de Daniel nos mostra que não importa onde estejamos, se nós amamos ao Senhor, se nós somos de fato convertidos a Ele, nós seremos fiéis até o fim. Nós não nos deixaremos influenciar pelo meio que nos cerca. Eu lembro quando eu estava entrando para a faculdade, pessoal, cuidado, hein? Faculdade, o desafio é voltar a ser crente de lá. Todo mundo que entra desvia. Não, meus irmãos, se nós amamos ao Senhor, se nós temos confiança na sua palavra, confiança no chamado da qual Ele otorgou para nós, nós seremos fiéis até em qualquer lugar. Daniel prova isso. Num ambiente totalmente hostil, idólatra, e Daniel permaneceu firme juntamente com seus amigos. E você vê o tempo todo Deus exaltando eles. Deus exaltando. Faça isso, meus irmãos. Seja fiel ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Segundo lugar, a decisão de Daniel fez com que Deus se agradasse dele. Meus irmãos, entenda uma coisa. Você não luta a sua caminhada cristã sozinha. Há um Deus que está no céu, que olha para você. Há um Deus que tudo vê. Há um Deus que Ele ama abençoar o seu povo, Ele é generoso, Ele ama conceder bênçãos ao seu povo e a honrar a obediência. Então às vezes você fala assim, eu estou tomando certas atitudes, poxa, meu chefe não vê, minha família não vê que eu mudei, nossa, esperando os aplausos, o reconhecimento dos homens, mas sabe de uma coisa, Deus que está lá no céu, que vê todas as coisas, Ele olha por nós, e Ele honra, Ele abre portas, e Ele abençoa. Nós lutamos a nossa caminhada cristã não sozinho, há um Deus que age por você e através de você. No ponto
estava enfrentando, nas maiores crises que o seu povo estava enfrentando. Daniel e seus amigos poderiam falar assim: já que está tudo um caos, já que só tem problema, já que só tem adversidade, já que os reis ímpios estão triunfando, já que a nossa cidade foi destruída, o nosso templo foi destruído, Deus esqueceu de nós. O que nós vamos fazer? Vamos virar caldeus, vamos virar babilônicos. Nós estamos aqui mesmo, estamos longe do templo, estamos longe do pastor, estamos longe da nossa família, dos irmãos, então vamos virar babilônicos, vamos virar caldeus, vamos aprender a sua cultura, a sua língua e o seu modo de viver, o seu modo de pensar. Não, meus irmãos, pelo contrário, Daniel e seus amigos falaram não para o mundo, continuaram andando na contramão do sistema. E é isso que nós precisamos ter, essa atitude. Muitas das vezes nós enfrentamos adversidades, lutas e dificuldades, e o que nós fazemos? Deus esqueceu de nós e abandona Deus, vira as costas para Deus, não vale a pena mais servir a Deus. Mas o livro de Daniel nos ensina que mesmo em meio às céus escuros, tempos nebulosos, tempos difíceis, vale a pena ser fiel e temente a Deus até o fim, porque Deus tem presentes, Deus abençoa e Deus honra a fidelidade do seu povo. Que você aprenda isso nessa noite, com o exemplo de Daniel. Deus está à procura de Daniéis, se é que eu posso usar esse nome no plural. Deus está à procura de Daniéis, que sejam, independente do lugar que você esteja, você aprenda a honrar a Deus e ser obediente a Deus, mesmo em meio a tempos difíceis e mesmo em meio a tempos de adversidade, porque Deus é fiel e Deus abençoa todo aquele que se posiciona diante da sua presença. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar. Quem tem espírito, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem entendimento, entenda o que o Espírito diz à igreja. A partir de hoje, faça isso. Honre ao Senhor e tenho certeza que você contará as bênçãos de Deus na sua vida, e as pessoas verão as bênçãos de Deus na sua vida e glorificarão o nome do Senhor. Bênçãos essa que até mesmo você nem correu atrás, elas te alcançaram porque você decidiu ser obediente, influenciar e não ser influenciado. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós agradecemos pelo exemplo de Daniel e seus amigos que foram registrados para nós. Eles não falam só com o povo daquela época, Deus, com seus leitores originais, mas eles falam, os exemplos deles falam conosco ainda hoje. Nos ensina, Deus, e nos dê graça para que possamos ser fiéis ao Senhor, sermos obedientes à sua voz, sermos, Senhor Deus, oh Pai, capazes de influenciar e não sermos influenciados, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a suportar toda a aculturação desse mundo, toda a pressão, Senhor, para que possamos esquecer quem nós somos e quem Tu és, Senhor. Sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, e que o Senhor nos conceda graça, Senhor Deus, para andar no caminho da obediência, porque não existe nada melhor do que ter as suas bênçãos, estar na tua presença. Ter o Senhor é melhor do que ter as suas bênçãos. Estar cheio da tua presença é melhor do que contar com os seus benefícios, com as suas bênçãos aqui nessa terra. Nos ensina, Deus, a andar nos caminhos retos, na esteira da obediência, e que as pessoas possam ver os nossos exemplos, o nosso testemunho, e falar assim: eu quero ser como ele, eu quero ser um cristão como ele. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.